começar aí, Gustavão. Beleza, eu vou apresentar aqui. Prazer, meu nome é Gustavo. Sou o diretor de eventos aqui da Liga. Estamos aí levantando esse projeto. Eu, Pedro, na verdade todos os membros, né? A gente faz parte dessa Liga recentemente formada. Pedro é o presidente, a Nath é a diretora de marketing. Acho que já teve mais contato com os dois. Aí tem o Caio, não está presente aqui hoje, é isso mesmo? O cara tá chegando. Tá chegando, que é outro diretor, enfim. Aí a gente vai começar falando um pouco mais sobre a Liga. A Liga foi formada esse ano, a gente, como um grupo, se reuniu para poder criar uma conexão maior dos estudantes do curso de Economia aqui da Católica com o mercado, né? Então a gente tenta entrar em contato com pessoas como você, que estão mais dentro da área, que atuam, que estão trabalhando nesse meio, com pessoas que já se formaram de outras ligas, inclusive, fazer essa ponte, né? Enfim, está aí caminhando. Muito obrigado por estar aqui com a gente, ter disposto esse tempo para poder ter essa conversa com a gente. E, bom, agora a gente queria saber um pouquinho mais sobre você, Renato. Legal. Bom, o que você faz? Como é que chegou aí? O que você quer falar aqui pra gente? Tá bom, Acho que vai vamos ser lá. muito interessante, vai agregar bastante. Show de bola, vamos que vamos. Primeiro lugar, muito prazer aí, tá? Boa noite, todo mundo deve estar com frio, não sei como é que tá em Brasília, em São Paulo tá frio pra caramba. Aqui tá frio pra caramba também. São Paulo, não, mas não chega perto de São Paulo, com certeza, mas tá um pouquinho frio, sim. Aqui tá friozinho, aqui tá uns 12 graus. Não, que isso aqui já deve estar uns, sei lá, tempo pra assim. Mas meu nome é Renato Zicardi, né? Com vocês fiz economia, né? Vocês estão, acho que terminando o curso, né? Ou no meio do curso. Fiz na USP, no campus de Exalc, que é um campus um pouco mais voltado para o agronegócio. Na verdade, é um curso de economia como qualquer outro, mas as optativas elas são bem voltadas para o agronegócio, né? E acho que está um pouco de ruído, não sei qual dos. Está me atrapalhando um pouquinho aqui. Gente, quem Vocês não podem colocar estiver falando, pode botar, por favor. Maravilha. Acho que melhorou. Melhorou? Okay. Então, eu fiz economia, né? E eu no período da faculdade, assim, acho que no primeiro ano eu bebi muito, fiz muita festa, mas depois, né, acabei pegando muito gosto aí por economia. Eu escolhi economia muito mais por... Eu acho que é o teu, viu, Gustavo, que tá fazendo bastante ruído. O meu? Tá dando muito retorno aqui pra mim. Deixa eu ver, achei que o fone aqui não ia pegar. Boa, agora vai. E eu escolhi economia muito mais por, assim, ser um curso que, sei lá, que eu tinha afinidade, né? Na verdade, acho que quando a gente está prestando vestibular, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, né? Pelo menos eu não tinha tanta certeza assim. Eu sabia o que eu não queria, mas eu gostava de geografia, de história, de matemática, então eu acabei fazendo economia, mas felizmente acertei em cheio, né? Porque eu adorei o curso. Fui pegando o gosto à medida que foi passando, né? O curso de economia é um curso que, à medida que você vai fazendo as disciplinas, depois você começa a correlacionar todas elas, né? Você faz finanças públicas, macroeconomia, microeconomia, econometria, e aí você começa a juntar tudo, né? E eu, na verdade, sou natural de São Paulo. Eu queria sair um pouco de São Paulo, ir para o interior, e foi muito boa a experiência. Acabei morando em República com o pessoal assim de várias cidades, e foi uma experiência bacana. E aí eu fui pegando gosto também pelo agronegócio e percebi o quanto que o agronegócio é forte, né, no Brasil, e fui, enfim, foi me penetrando aí nesse mercado. E uma coisa que eu fiz muito, né, na época da faculdade, era até pelo fato da Exalc que tem essa tradição de morar em república e ter ex-moradores, né? Minha república hoje tem a minha idade, né? Eu tenho 33 anos, a minha república que eu morei tem 33 anos. E sempre tem encontros com ex-moradores. Então eu gostava muito de perguntar para os ex-moradores, né, o que era importante
ter em termos de experiência para quando eu me formasse entrar no mercado de trabalho. Isso porque eu não queria ser um acadêmico naquela época. E eles falavam muito assim, pô, você tem que ter inglês afiado, estágio, né? E, se possível, tá dominando o Excel. Na época eram as coisas que eram pré-requisitos, né? E experiência internacional era um plus. E eu fui atrás de tudo, né? Fiz tudo que é curso, fui aprender também espanhol, fiquei bom no inglês. Fiz um estágio muito legal na Holanda, com tulipas. E aí foi interessante que eu fiz tudo, né? Ali fiz a parte de logística, fiz mercado, fiz a parte de produção, foi bem legal. Também fiz alguns estágios na faculdade. E aí meio que eu voltei pronto, né, para o Brasil. Fiquei um ano na Holanda, e voltei pronto. Mas como todo economista sempre tem aquele gostinho pelo setor bancário, né? Então quando eu estava na Holanda, eu já comecei a prestar processo seletivo, não queria voltar desempregado de jeito nenhum. Tava louco para ganhar um dinheirinho bom. E aí eu passei no processo seletivo, né, de para banco, consultoria para banco, né, consultoria financeira. E eu vi que não era aquilo que eu queria, né? E realmente fiquei lá 2, 3 meses, 4 meses, já não realmente era um trabalho muito robótico, muito monótono, assim, não sentia que eu estava subutilizado, na minha opinião, naquele momento. E eu gostava muito de mercados, né? Quando eu estava na faculdade, eu acho que vocês que estão na liga devem adorar, né? Mercado de ações, né? Comprar, vender, fazer dinheiro com o mercado. E eu já tinha muito esse gosto, já operava, inclusive, na bolsa. Só que eu queria voltar para o agronegócio, até porque minha rede de contatos era toda do agronegócio. E eu falei, bom, trabalhar no agronegócio com mercado é trader, né? Trader de commodity. Então foi aí que surgiu na época uma vaga de trainee na Dreyfus, que é uma das principais casas de trading, e passei, felizmente, e foi em cheio, assim, desde o primeiro dia, só de sentar naquela cadeira e ver aqueles painéis, assim, de tela de mercado, e é outra vida, é outra vida, né? Você, desde o início, né, quando você entra numa mesa de trade, você já começa a tomar decisão, você já começa a se envolver, né? É como se você já fosse eu digo que o trader, né, no agronegócio, ele é um CEO, né, do negócio dele, porque ele tem a gestão do risco e do P&L da carteira dele, e todo o time acaba respondendo indiretamente para o trader, né? Porque todas as operações saem das operações do trader. Então, para mim era muito legal, né? Terminar a faculdade, você acaba tendo bastante experiência ali com os estágios e etc. Você já quer colocar as coisas em prática. E eu acho que até falo também, né? Depois vocês vão me entender, mas eu falo que uma coisa é o economista e outra coisa é o trader. O trader, para mim, é o cara que coloca a economia em prática. É o cara que opera a economia. Então, esse para mim é o trader. O economista é aquele cara mais analítico. E o trader, para mim, é um upgrade aí da economia. Então, quem gosta de Taleb, quem já leu o livro do Taleb, é o cara que pegou a economia e colocou skin in the game, né? Então, para mim, esse é o trader. E eu gosto muito dessa adrenalina, eu gosto muito de ler o mercado, de entender e tomar decisão. Então, foi super legal. Eu fiquei 2, 3 anos ali na Dreyfus, com algodão. Depois fui para a Raízen, né, que está agora fazendo o IPO. Participei desse crescimento monstruoso ali da Raízen com etanol, mexi um pouco com açúcar, com derivados de petróleo. E aí fiquei 6 anos aí na Raízen. Agora estou na Cofco trabalhando com óleos vegetais, que é um mercado também super dinâmico, bastante interessante, bem desafiador. Então aí já, né, ao todo aí já tenho uma carreira aí já uns 10 anos de experiência. Fiz uma pós-graduação também em commodity trading, né? Que no Brasil não tem uma formação, né? Ninguém aprende na faculdade a ser um commodity trader. Aliás, ninguém aprende na faculdade a ser um trader, né? Quanto mais um commodity trader. Nem numa faculdade de agronomia, nem numa faculdade de economia, nem de administração, nada. E nenhum certificado também, né, prepara um trader. Então, acabei aprendendo tudo isso nas trading houses
E também nessa pós-graduação que fui fazer em Genebra, que é o principal trading hub no mundo, né? E é um lugar super bacana, assim. Genebra assim, é um centro financeiro, é um centro de trading muito interessante, né? Quem já foi, é, tenho certeza que quem tá no trading gosta, né, de ir para Genebra, porque é um lugar bem interessante. E, enfim, é isso, né? Essa é a minha carreira, que é um resumão da minha carreira, tá? Como eu sei que o assunto de trading ainda não é tão familiar para todos vocês, né? De commodity trading, né? Então eu prefiro que vocês primeiro façam um monte de perguntas e aí eu vou respondendo as perguntas de vocês, tá? E vou conectando com a teoria, com os conceitos, né? Eu quero que todo mundo saia daqui tradando e manjando de trading aqui, de commodity trading. Tá aí um curso gratuito, então Não, achei interessantíssimo. No meio da sua trajetória, parece que algumas pessoas te deram orientações, né? Para como você se profissionalizar para entrar no mercado de trabalho de uma maneira que tá dando certo, aparentemente, vista a sua carreira, né? Mas hoje, atualmente, se você estivesse no papel dessa pessoa que te orientou, quais seriam as orientações que você daria para um estudante aqui do curso? Olha, eu acho que continua, pelo menos essa questão do inglês, ela é primordial, né? E até porque commodity, né? O que é uma commodity? É um produto essencial, é um produto padronizado e comercializado em larga escala, né? Numa escala mundial. Ou seja, uma vez que a commodity é comercializada mundialmente, qual que é a moeda, Gustavo? Que é a referência dos preços das commodities, né? O preço da commodity, ele gira em torno do quê? Né? Do preço dela em dólar, certo? Então, o que acontece com a commodity em dólar vai impactar no preço das commodities de qualquer país. Obviamente que essa relação não é perfeita, mas é uma relação muito próxima. E sendo um produto internacional, obviamente, você tem que falar a língua internacional, que é o inglês, né? Então, o seu inglês tem que estar afiado. Ah, você precisa falar o inglês com igual nativo? Não, isso é bobagem, né? Você só precisa ler, entender, escrever e falar o que você quer falar, né? Tem muita gente que coloca lá no currículo fluente e fala igual, sei lá, meio macarrônico ali, o inglês meio macarrônico, mas é fluente, porque todo mundo, a pessoa, se ela se faz entender, se ela entende a mensagem, se ela escreve, se ela se comunica, tá ótimo. Isso já é fluente, tá? Não exijam tanto de vocês. Óbvio que se vocês tiverem um inglês top de linha, né, aquele com accent perfeito, né, quase um nativo, isso ajuda também, né, porque, queira ou não, a tua mensagem fica mais limpa, você acaba passando uma imagem, um pouco mais de branding pessoal do que realmente de alguma coisa mais efetiva ali no dia a dia, tá? Então eu diria que o inglês é primordial, tá? E aí, com certeza, os cursos, tá? Antes de qualquer pós-graduação, né? Alguns cursos focados aí no trading, focados no commodity, né? E mercados futuros, por exemplo, e por aí vai. E estágios, com certeza, estágios que são super relevantes, né? Então, eu acho que são esses ainda os principais. Tem um adicional, né? Que hoje em dia eu tenho visto cada vez mais nos processos seletivos de trainee que a turma tem vindo muito com esse skill de programação, né? E eu acho que isso tem sido uma tendência, tá? Não que isso vai ser primordial na tua carreira, mas pode ser um diferencial. Até porque cada vez mais o trading ele vai ser programado por uma pessoa. Cada vez mais o trading vai ser programado por uma pessoa. Hoje em dia a gente vê quem leu aquele livro do Jim Simons. Alguém leu aqui o livro de Jim Simons? Nunca li o livro, mas eu sei quem ele é, né? O cara lá do Medallion Fund, né? Exatamente, o cara é do Medallion? Acho que é Medallion. É, Medallion. O fundo do cara, ele rende mais de 30% todo ano já há uns 20 anos.
Ele rendeu mais do que o Warren Buffett. E o trade dele é de alta frequência de curto prazo, com uma base de dados bizarra, com uma programação, com machine learning e por aí vai. Mas quem programou isso, né, provavelmente foram pessoas que, obviamente, pessoas que sabem programar e que conseguem entender um pouco de trading. Então, não tenho dúvida de que esse caminho tem muito valor, tá, também. Mas eu diria que, assim, de novo, reforçando, inglês, cursos, estágios, já está de bom caminho, né? O Renato. Opa. Oi, Anderson. Tudo bom? Tudo bom, pode falar, Gustavo. Você gostaria de tirar uma dúvida com o Renato? Sim. Ah, ok, pode ficar. Eu te abri um momento para isso, se você quiser esperar um pouquinho. Eu aguardo, sem problema. Ok, muito obrigado. É que a gente vai fazer umas perguntas mais principais agora, para a galera se conhecer e tal. E aí depois a gente vai para essas perguntas mais específicas, que eu acho que é o caso que muitos aqui estão procurando. Então, Boa. Beleza? Muito obrigado. Bom, aqui nós somos uma liga, né? E assim, a gente gosta de repassar como é que fala? Explicar para as pessoas o papel de uma liga que é bom para unir, para juntar, criar network, para discutir, trazer novas ideias sobre investimentos, sabe? Durante sua formação, você teve algum contato com uma liga na USP? Ou Não tinha. Na época não tinha liga. Não tinha? Putz, ia ser muito legal ter essa ponte, mas... Bom, o que você acha sobre uma liga hoje em dia? Você veio aqui falar com a gente e tal. Acredito que seja um bom projeto. Eu tenho certeza que é um ótimo projeto, né? Assim, no final do dia, por falta de ter uma liga, eu mesmo fiz esse trabalho meio que inconsciente ou consciente de buscar no mercado o que essa ponte, né? O que vai me ligar ao mercado. Porque na universidade, muitas vezes os professores eles não dão essa mentoria, né? Do que é necessário para você chegar preparado ou pronto para conseguir ser contratado, né? E acho que a liga, ela é um pouco de você aprender, estudar, colocar em prática. Não sei se vocês colocam em prática, né? Vocês acabam trocando muito, né? Como se fosse um brainstorm, um networking horizontal, e acabam criando também pontes com o mercado. Então, eu acho que ela é muito completa no sentido de você estar cercado, né, de aprendizado. Eu acho muito saudável. Talvez eu até adicionaria uma pitadinha aí de dar aulas. Seria muito legal que se vocês dessem aulas. Porque até foi algo que eu comecei a fazer recentemente, né? E eu percebi que reforça demais o aprendizado, né? Eu vejo que são vários tipos de aprendizado, né? O aprendizado via estudar, o aprendizado via praticar, o aprendizado via trocar muitos com seus colegas, o aprendizado via ter um bom mentor e o aprendizado via ensinar. Eu acho que quando você consegue ter todo esse círculo, e se vocês conseguirem unir tudo isso dentro da liga, vai ser exponencial o que vocês conseguem alcançar dentro do projeto de vocês. E de fato, não tinha nada disso na época que eu estudava. Se tivesse, eu com certeza ia estar dentro da liga. Show de bola. Bom, realmente a gente tem sim projetos futuros de criar materiais de ensino, né? Ensino básico de investimentos para pessoas que não estão necessariamente dentro do curso de economia, mas de outros cursos, pessoas também de fora da faculdade. Já conseguiu falar com professores dentro do curso, coordenador do curso, e a gente vai ter essa parceria aí. E quem sabe a gente pode colocar aí como é que fala? Um módulo aí sobre commodity e essa área de você, a gente consulta com você e aí acho que vai ser bem legal. Bom, a gente tem uma série de perguntas que a gente compilou, né? Que a gente abriu a caixinha lá de perguntas no Instagram, a gente reuniu, mas eu acho que o Anderson aqui quer fazer uma pergunta, eu vou deixar ele agora. Acho que é um bom momento para a gente abrir. Tudo bem se a gente fizer isso agora? Vamos. Renato? Ok, então. Anderson, Manda você tá bala. aí? Nossa, obrigado, Gustavo.
sem problema. A pergunta vai em direção às últimas falas aí do Renato, com relação ao uso de machine learning e algoritmos de inteligência artificial. Uhum. Há um ano eu montei uma empresa junto com 2 sócios, um deles está fazendo doutorado agora em engenharia eletrônica, mas o foco dele é o mercado financeiro e o uso de aprendizagem por reforço. E é engraçado a gente ter visto esse tema, porque a nossa direção é exatamente essa que você falou, é o uso de aprendizado por reforço para dar os cenários e as estratégias de trade, tanto para o produtor rural quanto para o comerciante, que precisa originar grãos. Mas eu noto que o mercado, principalmente produtores rurais, cooperativas, eles são muito fechados para abertura a essas novas tecnologias. Tanto que a gente já bateu a porta de 2 cooperativas com a proposta do nosso algoritmo de IA, mas deram uma portada bonita na nossa cara, falando que se a gente não conseguisse, no mínimo, 95% de acurácia no modelo de predição de curva de preços, isso não seria viável para eles. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como que é isso dentro de uma trade, porque está nos angustiando como empresa muito, porque a ideia é bacana, mas o mercado não aceita ela ainda. Legal. Então vamos lá, Anderson. Vou responder de várias formas aqui a sua pergunta, e não é um assunto trivial, tá? Em primeiro lugar, né, reforçando um pouco do livro lá do Jim Simons, ele foi desenvolvendo, né, esse método dele com o passar do tempo, né? No início eles tinham algumas crenças e tentavam colocar aquilo em prática. No início, na verdade, por vários anos ele até perdeu muito dinheiro, para aí sim ele começar a virar a chave, né? E o virar a chave foi, peraí, vamos colocar aqui o máximo de dados possível para tomar de decisão, né? E para mim, né, e eu acho que ficou muito claro isso no livro e para mim também pela experiência que eu tenho aí no trading, que essa relação cross relation, né, de commodities, de preço, de câmbio e etc. Ela que determina, ela que consegue dar o forecast de curto prazo dos preços, tá? Exemplo. Vamos pegar o caso da gasolina e você pode até modelar isso no teu negócio. A Petrobras, em 2017, começou a seguir o preço internacional de gasolina. Vocês que acompanham a ação da Petrobras devem ter consciência disso. O que acontece? Quando o preço da gasolina cai ou o preço da gasolina sobe, a Petrobras também aumenta ou diminui o preço, tá? E aí o que acontece na ponta, e o que é a ponta de consumo? É o posto de gasolina, né? Então a distribuidora que compra a gasolina da Petrobras, ela vai repassar esse aumento de preço, ou essa diminuição de preço no posto, né? Para o posto de gasolina. Pois bem, o que acontece com o etanol, que é o preço substituto? Ou é o produto substituto, né? Se o etanol não subir o preço quando a gasolina sobe de preço, o etanol fica barato em relação à gasolina, certo, Anderson? Sim, Ou seja, é uma relação de oferta e demanda. Nesse momento que a gasolina aumentou, vai ter muita demanda por etanol. Então, naturalmente, o preço do etanol sobe também, tá? Então, essa questão quando o trader, cada vez mais, ele tem que pensar relativo, tá? E não absoluto, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você pega um gráfico de preços, né? Você nunca vai conseguir achar o novo preço com base naquele próprio gráfico, porque a interferência de variáveis distintas naquele ativo, ela é tão grande que você tem que considerar várias outras variáveis. E é isso que os modelos quant acabam fazendo, né? E você me corrige se eu estiver errado. Quanto mais dados você tiver para
tornar o seu trade relativo, né, não linear, mais você consegue tomar as decisões. E como essas reações, elas demoram um determinado tempo, elas têm um delay, ou seja, a gasolina aumenta nos Estados Unidos, aí a Petrobras no dia seguinte aumenta o preço, aí demora uns 3, 4 dias para a distribuidora repassar isso para os postos, aí demora um tempo para o etanol seguir o preço da gasolina. Então todo esse movimento às vezes demora uns 20, 30 dias. Outras interações demoram 3, 4 dias. Por isso que são trades de curto prazo, né? Porque você não tem hoje uma série de dados que te permite tomar decisões de longo prazo, tá? Então, por que eu falei isso, Anderson? Porque hoje faz muito mais sentido o trade quant sendo um trade de alta frequência e um trade de curto prazo do que um trade de longo prazo. Por quê? Porque o longo prazo ele depende da expectativa de oferta e demanda. E hoje você só tem expectativa de oferta e demanda publicamente no USDA, que é o único relatório realmente confiável, global, que ele tem uma série de números, né, públicos de expectativa de oferta e demanda. Se você tivesse vários países do mundo com esse nível de informação, de expectativa de oferta e demanda futura, de todas as commodities e de todos os de câmbio, de juros, de uma série de coisas, aí você teria uma massa de dados tão gigantesca que aí sim você conseguiria começar a tomar decisões de médio prazo a longo prazo, né? Porque no final do dia o trabalho do trader é identificar qual é o preço que equilibra oferta e demanda. E o fundo quant, né, e o teu modelo quant, ele faz isso pelo trader, com melhor eficácia. Só que ele faz isso com os dados que ele tem hoje, né? Então, o teu modelo, o que ele faz? Ele descobre não é que ele está prevendo um preço, ele está descobrindo qual é o preço que equilibra a oferta e demanda no mercado num curto prazo. Então, no final do dia, ainda é oferta e demanda, ainda tem fundamento. Por mais que as pessoas falem, isso é um modelo técnico, não é técnico, é fundamentalista também. Porque ele é embasado na oferta e demanda. Você pode até nem saber o que o modelo está, quais são as relações que ele está encontrando, mas no fundo ele faz essas relações de curto prazo, tá? Então o produtor ele está muito mais focado em decisões de médio e longo prazo, né? Porque ele planta hoje para colher daqui a um ano, né? E às vezes o produtor ele também não está querendo acertar desculpe o palavreado, né? O cu da mosca. Ele está preocupado com a rentabilidade, né? Ou seja, qual que é o produto que ele vai produzir que ele vai conseguir ter uma boa rentabilidade? E como que você usa o mercado financeiro, ou seja, opções, futuros, né? Qual a estrutura de mercado financeiro que você consegue usar para te proteger do risco de mercado e garantir o máximo possível a sua rentabilidade? Que esse é o mindset do produtor. Ele quer não ter estresse com o mercado, né? Ele quer não ter estresse com o mercado para ele focar na produção. Esse é o produtor tradicional. Tem produtores que são muito grandes que têm uma mesa de trading, né? O trabalho da trading house, o trabalho do especulador eu quero saber para onde vai o preço. Eu quero saber se o preço vai subir ou se o preço vai cair, tá? Então esse é o trader e eu acho que o modelo quant que você tem, ele é muito mais aplicável, muito mais vendável para uma trading house ou para um fundo de hedge, um hedge fund. Eu acho que aí você teria muito mais aderência. Se você quiser atingir produtor, talvez o que eles queiram mais é um modelo de gestão de risco de mercado, né? Como que você usa mercados futuros e opções para diminuir o risco dele. Então, ao invés de você já trazer uma solução para ele, pergunta para o produtor o que você precisa. Eu quero...
Porque às vezes o produtor fala o seguinte, olha, eu quero garantir um preço mínimo. Tudo que você precisava para ele é comprar uma put. É comprar uma put para ele. E ele nem sabe o que é uma put. Então, às vezes, a solução para o produtor é uma coisa muito mais simples. Né? Aí ele fala assim, mas essa put está muito cara. Aí você vende, você faz um put spread. Né? Você compra uma put, vende uma outra put mais cara. Fala assim, você tem um preço mínimo e um preço máximo. Tá bom para você? Vai custar tanto. Então, às vezes, o produtor ele prefere esse tipo de solução, Anderson, do que a parte especulativa, que é o que você acaba fazendo. E nenhum modelo hoje consegue acertar 95%, mas nenhum modelo assim, até ignorância do produtor mesmo, ignorância no sentido de que ele não conhece, não sabe do que ele está falando, é que não existe. Nenhum trader acerta 95%, nenhum. Isso aí o dia que existir isso, essa pessoa domina o mundo, né? Será que eu respondi tua Obrigado, pergunta, Renato. Anderson? Anderson, você tem mais alguma dúvida? A resposta Não, foi compreendida? foi. Não, inclusive essas dicas de chegar no hedge funding ou diretamente numa trading house já era o que a gente estava imaginando. Mas eu não sei como que as trading houses enxergam esse hoje, pelo tradicionalismo delas e até a existência grande delas, se elas estão abertas a algo desse tipo, um software que Estão. automatize o pensamento do Afirmo, trader, a análise. afirmo para você que estão. Eu acho que não tem uma trading house hoje que não esteja, no mínimo, pensando nisso. Algumas já estão colocando esses projetos em prática. Beleza, Renato, obrigado, viu? Imagina. Bom, obrigado pela pergunta, Anderson. Você, por acaso, entrou aqui na reunião por meio de um link do Instagram? Foi por assim? Sim, eu vi a publicação pelo LinkedIn e entrei pelo link do Insta. Legal, Legal. interessantíssimo. Obrigado pela participação e Eu pela agradeço. pergunta. Bom, aqui, acho que o Vitor mandou aqui no chat, aqui mesmo do Meets. Renato, você costuma usar algum software econométrico? Se sim, qual? Aí ele deu alguns, né? Stata, eViews, R. Eu particularmente, eu não faço eu não desenvolvo o modelo econométrico, se não daria tempo para mim, mas eu utilizo muito econometria para os meus modelos, né? Então, às vezes a trading house tem um time de research e o trader ele acessa muito esse time de research, mas poucas trading houses têm bons econometricistas, se é assim que fala, e eu acabo meio que puxando esse trabalho de fora. Tenho até um grande amigo meu, Rafael Palazzi, que já fez trabalho também para mim, para modelar esse hedge aí do RBOB, que é a gasolina internacional com etanol. Então, assim, é fundamental o modelo econométrico para você tornar as análises, os hedges, as operações mais robustas, tá? Aí você sai um pouco do achismo, você vai para o número, você vai para a matemática. Ele usava se eu não me engano, o Stata. Acho que é Stata, né? Sim. Ele usava esse programa, tá? Eu honestamente não mexo, não vou tão a fundo, não. Sim, entendi. Bom, muito obrigado. Na verdade, eu acabei pulando uma pergunta aqui do Ayrton. Desculpa aí, Ayrton. Ele perguntou aqui, quais são as commodities? Você trabalha com todas ou mais com as do agronegócio? Quais commodities você trabalha? Tá. Hoje eu trabalho com óleos vegetais, tá? Que é uma commodity agrícola, tá? Mas até a commodity agrícola, que eu chamo de soft commodity, né? Eu chamo porque eu separo em dois, né? Um é soft commodities, o outro são as hard commodities. Tem gente que separa de outras formas, tá? Mas assim, para mim fica mais didático, porque o soft commodities é tudo que você cultiva
e o hard commodities tudo que você extrai, né? Então, metal, minério de ferro, petróleo, né? Tudo isso é hard commodity. O petróleo, por exemplo, ó, 50% da demanda do óleo vegetal, hoje, do mundo, ele é para a produção do quê? De biodiesel, né? E o biodiesel, ou outros combustíveis renováveis também, que utilizam óleo de vegetal, eles têm uma relação muito forte com o preço do petróleo, né? Porque se o preço do petróleo... É a mesma relação do etanol e a gasolina. Então, se o petróleo, que é o grande mercado, né, o diesel, que é o grande mercado, ele vai para cima, né, o biodiesel vai ter que subir também. Naturalmente, você acaba puxando o óleo vegetal para cima. É como se fosse, e vocês vão vendo que no trading tem um paralelo muito grande com a física, né? Sempre que você pensar no trading, você pode sempre pensar qual que é o grande mercado. Qual que é o mercado gravitacional, né? O que é o mercado que vai mudar e os outros vão seguir, né? Você nunca vai ter um mercado menor que vai puxar o mercado maior. É sempre o mercado maior que puxa o mercado menor, tá? É uma questão até física. E hoje eu trabalho, a minha conclusão é, apesar de eu trabalhar com soft commodities, eu tenho que estar ligado em todas as commodities, né? Porque elas têm relação menor, maior, tá? E não só em commodity, eu tenho que estar ligado no dólar, né? Eu vou até puxar esse gancho aqui, porque muita gente está falando do ciclo de commodities, né? Muita gente falando do ciclo de commodities, muita gente falando que os fundos estão distorcendo os mercados, né? Que para mim é um grande bullshit, né? Isso aí é quando a pessoa não sabe explicar o mercado, ela vai lá e fala que o mercado está distorcido, está sem fundamento. A verdade é que a commodity ela é precificada em quê? Em dólar, certo? Se a commodity é precificada em dólar e o dólar perde valor, o que acontece com a commodity? Também perde o valor. Não, pode ser que ela perde. Não. A commodity precificada em dólar. O dólar perdeu o valor, quer dizer, a commodity ganhou o valor. Perdão, desculpa. Isso. Então, o que aconteceu na economia recentemente? A gente teve a pandemia, os governos começaram a imprimir dinheiro, né, colocar estímulo econômico, monetário. E eu gosto de dar esse exemplo, né? Imagina que o mundo fosse o seu quarto. Imagine que o mundo fosse o seu quarto. E você joga lá no seu quarto 10 notas de dinheiro. 10 notas de dinheiro. Logo, o mundo, né, ou seja, o seu quarto, ele vale 1/10 de dinheiro. Né? Cada nota vale 1/10 de quarto, na verdade. Cada nota vale 1/10 de quarto. Se você joga mais 10 notas, ou seja, dobra a quantidade de dinheiro, imediatamente, quanto vai valer a nota de dinheiro? 50% menos, certo? Porque o que tem valor intrínseco é o teu quarto, é a cadeira, é a parede, é o computador, é a cama, sei lá. Então a nota é simplesmente um meio de troca. Só que como o mundo é tão complexo, tão grande, tão difícil de mensurar, o estímulo econômico pela via monetária, ela acelera as trocas, ela acelera a economia, mas a inflação ela não vem na hora. Né? Se você pegar um gráfico da base monetária, né, até algumas pessoas têm falado, 40% do dinheiro que tem no mundo hoje foi criado nos últimos 2 anos, né, do dinheiro em circulação. Só que agora que está começando, eu falo assim, é um tsunami, né? Você teve um terremoto lá no meio do oceano, foi gerando uma onda e agora que começou a chegar aqui na placa tectônica, né? Que agora que começou a chegar e bater na nossa economia real. Só que os fundos que têm dinheiro e tem pessoa capacitada, né, não são os fundos, né? Todo mundo que tem dinheiro na mão olha para o vizinho, que é o Banco Central, e fala: meu, esse cara está imprimindo dinheiro à torto e à direito, como se não houvesse amanhã. Eu vou comprar qualquer coisa, eu só não quero ficar com dinheiro na mão, certo? O dinheiro não vai valer menos? Então, as commodities valorizaram, as ações valorizaram, você pode ver. Ibovespa batendo 130 mil pontos com 16% de desemprego. A economia nossa está maravilhosa? Não.
né? S&P, pô, batendo recorde. Ou seja, é claro que não é o boom das commodities, é a desvalorização do dinheiro, né? Então, é por isso que eu falo, trader não trada linear, não pode pensar linear, ele tem que pensar relativo. E o trader que estava olhando só a caixinha dele, né, agricultural commodities dele, né, ele não estava entendendo. Ele fala, pô, para o preço subir tem que estar escasso, para o preço subir tem que estar faltando produto. E o preço subiu. Ou seja, esse mercado está sem fundamento. Só que a pessoa que chegou a essa conclusão esqueceu de que na equação tem a questão do dinheiro, né, que metade do preço da commodity é o quanto vale dinheiro, né? E o dinheiro hoje está valendo cada vez menos. Então, foi isso que aconteceu no ciclo de aumento de preços das commodities. E eu demorei muito para responder aqui, mas é porque para mim, é importante que todos vocês tenham consciência disso, né? Um bom trader não é que ele trade aquela commodity e ele vai olhar só aquilo. Ele tem que entender todo o contexto. Ele tem que pensar não linear, ele tem que pensar relativo, né? Eu queria aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta. Entre essa relação do mercado de câmbio e mercado de ações, sobre os fatores internos e externos que dão esse impacto no preço das commodities, no preço e no valor. Eu queria perguntar a sua opinião da queda que foi anormal nas commodities hoje. Legal. Né? Hoje foi um dia bem atípico, né? Se você pega desde 2010, acho que foi a maior queda que teve no mercado de commodities, ou uma das maiores, né? E foi muito forte, e foi um efeito acumulado de várias coisas, né? O dólar deu uma bela valorizada nesses últimos dias, né? E valorizou pelos dados da economia americana, que estão, o PIB está recuperando, por aí vai. Então, ou seja, dólar mais forte, commodity mais fraca. Junto a isso, teve a questão do EPA, que é um órgão americano que regula os decretos e os mandatos de combustível renovável. E o Biden, ele falou que ia dar alguns waivers, né? Ou seja, que nem eu não sei se vocês estão familiarizados com créditos de carbono, mas para todo mundo que vende combustível fóssil tem que comprar uma quantidade de crédito de carbono, que lá chama RIN. E aí o que estava acontecendo? O mandato estava mais firme, e toda vez que o óleo de soja subia, porque estavam consumindo muito biocombustível, o RIN ele subia, né? Porque o blender, né? O que é o blender? É o cara que compra o biodiesel e mistura com o diesel. Aí, como o biodiesel está ficando caro, fica negativa o blending margin. Só que se o blending margin fica negativo, você não vai vender biocombustível, você não cumpre o mandato. Logo, o RIN sobe para equilibrar essa equação. Então, o óleo de soja estava subindo e o RIN subindo e não paravam de subir. Estava meio que distorcido o mercado. Então, o governo falou, ó, eu vou dar uma olhada, eu vou ver o que eu vou fazer, eu acho que eu vou dar uma aliviada no mandato. Só de ele falar isso, né, o long estava tão grande dos fundos, né, nessas posições, não só dos fundos das trading houses, estava todo mundo long, que a galera falou, ferrou, né, acabou essa bolha, né, tava meio que uma bolha. Então deu uma desmoronada, então tinha muito do short, um efeito cumulativo de venda, né, pesado, um sell-off. E aí, junto com isso, você começa a ter muito margin call, e aí muita empresa obriga os traders a saírem de algumas posições quando está tendo muita chamada de margem, né? Tem o departamento de risco, eles têm o que a gente chama de value at risk. E quando você fica com um dinheiro muito negativo, né, que a gente chama de marcação a mercado, né, mark to market, muito negativo, começa a acionar muito esse call de venda. Então, esse stop, e no final do dia é stop loss, tá? Resumindo pro nosso linguajar mais aqui
tá todo mundo mais acostumado, né? Começou a bater stop loss em todo mundo. E ainda tinha o lance da China, que está tentando controlar preço de commodity, está jogando commodity para baixo. As reservas da China eles estão ofertando, estão colocando produto no mercado. Então foi uma conjunção de fatores que gerou toda essa queda aí. Mas, né, provavelmente temporário. Provavelmente temporário. Ah, bacana, Renato, muito obrigada. Imagina. Boa. Teve uma pergunta aqui que o Sato acabou não lendo, do Ike, né, que ele falou da relação de commodities e o que está na moda agora de ESG, né? Porque vem sendo abordada a cada dia mais por grandes gestores, os mesmos saindo de papéis relacionados com commodities. Se você poderia falar sobre esse assunto. Saindo de papéis relacionados com commodity e o ESG, não sei se eu entendi bem a pergunta. Foi o que ele falou, que tem muitos gestores que estão saindo de papéis relacionados a commodity. Acho que pela extração que não digamos, amigável ao meio ambiente. Né? Olha, é um pouco o contraponto, porque assim, na verdade, né, esse ESG é Environmental Sustainability and Governance. Na verdade, o papel do ESG é fazer com que o mercado de commodities ele se adeque a toda essa questão ambiental, social, né? Que tem muito até a influência das Nações Unidas na construção de alguns guidelines e por aí vai, né? E, por exemplo, no algodão tem um selo que chama Best Cotton Initiative, né? Que é o BCI. Então, esses selos estão sendo criados, no etanol tem um etanol bom sucro, açúcar bom sucro também, que vai para a Europa com um preço melhor, né? Então estão criando em cada mercado, né, cada commodity, alguns selos que diferenciam, né, o método de produção, o método de gestão, o método de governança da cadeia produtiva dessas commodities, tá? Então, quem se adequa melhor acaba participando de um mercado mais nichado, de um mercado que respeita mais o meio ambiente, né? Então, assim, não é que ou você tem commodity ou você tem ESG, não. A ideia é você ter ESG em todo o mercado de commodities. E com certeza, essa importância do ESG, ela está aumentando e vai aumentar cada vez mais, né? Acho que o mundo começou hoje a precificar externalidade negativa, né? A gente faz economia, tem essa palavra bonita, mas na verdade como que você precifica uma externalidade negativa, que é algo que tem um valor ainda intangível, né? Como, por exemplo, o valor do ar, né? Oferta e demanda de ar limpo, oferta e demanda de água doce no mundo, né? O mundo ainda está começando a precificar isso, entender que os efeitos as consequências do efeito estufa são reais, né? Então, ou seja, quem está poluindo o meio ambiente tem que pagar uma conta. E aí estão criando crédito de carbono, né? E no Brasil tem o CBIOS, que é crédito de carbono. Tem o RINs nos Estados Unidos, que é crédito de carbono. Aí tem o mercado livre, tem o mercado regulado. Essa dinâmica ela está se desenvolvendo. Mas com certeza absoluta, a gente está caminhando para cada vez mais ESG ser algo pleno no mercado como um todo, né? E aí a gente não está falando só de questão ambiental, é questão social também, é não ter mão de obra escrava, não ter mão de obra... tem escravidão moderna, né, que a gente fala. É quando o cara recebe tão pouco que ele tem que trabalhar para pagar e ele só se endivida, enfim. Existem algumas disciplinas até que estudam somente isso. Mas é um assunto super forte, viu? Inclusive tem fundos verdes hoje, né? Alguns fundos que só investem em empresas que têm boas práticas de ESG. Acho que esse é o caminho, com certeza. Sim.
queria perguntar uma coisa, porque assim, a gente te acompanha no Instagram, né? E eu vi até esses dias você falando, né? Como o agro é importante, que você ama trabalhar no agro, que você não trabalha em outro lugar, senão no agro, etc, né? E assim, você trabalha na área de trading, as pessoas têm um costume de ver isso como algo negativo, etc. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim da importância Boa, do que você boa, faz, boa. por exemplo, para É. a sociedade, né? Em primeiro lugar, né, acho que tem várias coisas aqui, né? Qual que é o papel do trader, né? Qual que é o papel do trader, voltando para aquela história do trader é o cara que opera a economia. O trader é aquela pessoa, o trader é o vento, eu diria, tá? Quem fez física sabe que o vento é o quê? É resultado de diferencial de pressão, né? Ou seja, no lugar onde tem mais massa de ar, ele tem mais pressão atmosférica. O lugar que tem menos massa de ar, ele tem menos pressão atmosférica. E o vento ele flui do lugar onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então ele joga esse ar e equilibra, né? Quando você equilibra a massa de ar, cessa o vento, né? Esse é o trader. Esse é o trader. Ele pega onde tem muita massa e ele joga onde tem pouca massa. Exemplo, tá faltando tá faltando soja na China. Tá sobrando soja no Brasil. É bom sobrar soja no Brasil? Não. O produtor vai ficar triste porque o preço vai ficar barato. É ruim faltar soja na China? Não. Porque senão o chinês não come e o preço lá fica caro. Então o trader ele vai fazer o quê? Ele vai vender soja lá na China e vai comprar soja do Brasil, tá? Isso é o que a gente fala de operação de arbitragem. Ele está tradando oferta e demanda. Ele está tradando oferta e demanda presente, oferta e demanda imediata, né? Ele faz uma operação de arbitragem. Ele compra e vende no mesmo momento, né? Ele não tem risco. Mas o trader também, ele toma posição especulativa, né? Que é compra, espera um tempo, vende, né? Ou vende, espera um tempo e compra. O que que ele está fazendo na prática? Ele está fazendo uma expectativa de oferta e demanda, né? Ou seja, qual o preço que vai equilibrar a oferta e demanda no futuro, e aí ele toma uma posição. Por que que é bom isso? Porque ele já começa hoje a equilibrar o mercado de amanhã. Imagina só há 2.000 anos atrás, que você não tinha trader, você não tinha nem bolsa de mercados futuros, né? Então, hoje na bolsa, você olha o preço da soja em 2022, né? Se a soja está barata, o que que acontece? Nenhum produtor vai produzir essa soja, né? Ao mesmo tempo que a indústria está louca para comprar essa soja barata. O que que vai acontecer? O preço da soja naturalmente vai subir para equilibrar esse preço futuro, né? Então assim, quanto mais players no mercado, produtor, agroindústria, especuladores, traders, né? Quanto mais traders, mais o mercado vai ficando perfeito, mais ele vai ficando equilibrado. O que que é um mercado equilibrado? É um mercado que cada vez mais tem menos sobras e menos escassez. E de novo, imagina, cara, basta, não precisa ir longe, pega a Bíblia e vê quantos episódios tinham de falta de produto, de escassez, ou de sobra de produto, onde tinha uma sobra absurda e o cara quebrava e tal. É porque não tinha informação, não tinha trader, não tinha gente fazendo posição, carregando produto, né? Então, o trader ele tem esse trabalho de equilibrar o mercado, né? Óbvio, ele no trabalho faz dinheiro, no trabalho, né? Como todo trabalho tem uma recompensa, mas essa recompensa é justamente por garantir que não falte nada em lugar nenhum e garantir que não sobre nada em lugar nenhum. Então, o trader ele fica operando essas distorções. Então tá muito caro, ele vende, tá muito barato, ele compra, e ele faz tanto posição direcional, né, que é aquela que você espera um tempo, quanto posição de arbitragem, que é aquela que é hoje, está sobrando, hoje está faltando. Então esse é o papel do trader, tá? Ele tem um papel. E por que muita gente não gosta do trader, né? Eu acho que foi um pouco distorcida a imagem do trader, muito até pela especulação
que é colocada hoje em dia nos cursos de análise gráfica, essas coisas, e muita gente que perde dinheiro, né? É até bom reforçar isso daqui. Eu não sei quantos de vocês acreditam em análise gráfica, tá? Mas tem em tomada de posição especulativa, tem dois players normalmente, três players normalmente que ganham dinheiro. Ou é hedge fund, ou é trading house, ou é um trader individual muito foda, muito bem informado, que tem um modelo muito bom. Todo o resto perde dinheiro, né? E nenhum desses três agentes, tá? Ou um próprio banco também, que tem uma mesa forte de trading, acaba sendo uma trading house, né? Nenhum desses três agentes usa análise gráfica para tomar decisão. Nenhum deles. E o que mais se vende hoje em dia é curso de análise gráfica, né? É uma coisa estranha, né? Porque quem faz dinheiro não usa isso. E é o curso que a galera, assim, você vai para uma trading house, fala de análise gráfica, ih, cara, sai daqui, cara. Esse cara tá viajando. Por quê? É óbvio que não é fácil tradar. Por que tem um time de research em cada trading house dessa? Por que tem um time de research em cada hedge fund? Porque é super difícil você adivinhar o preço, que se vai subir ou se vai cair. E aí vem alguém falando, ó, fique tranquilo, fique na sua casa, você vai trabalhar 3, 4 horas por dia de chinelo, de bermuda, sem camiseta, e vai ter carrão, mansão, milionário, só clicando no mouse, parece um joguinho de videogame que você fica olhando a telinha, bonitinho. Cara, infelizmente, essa não é a verdade. E quem cai nessa inverdade, depois fica puto da vida. Esses traders são malucos, só perde dinheiro, essa galera especula, manipula mercado, então tem muito disso, né? Eu acho que tem um pouco disso, tá? Eu posso estar errado, mas eu tenho muito essa sensação. E na verdade, né, até puxando um gancho, eu vou até colocar para vocês aqui uma aula aqui de tomada de posição, né? Aula de trade, né? Você tocou no ponto G. Ouvi de um trader que foi o quê? Acho que eu não soube escrever muito bem, mas gerenciou os trades do grupo Ouvi de Algar. um trader que gerenciou os traders do grupo Algar, que o bom trader é um excelente analista fundamentalista. Exato. Porque no final tudo tem fundamento, né? Até a irracionalidade tem fundamento, né? Não sei se vocês já leram algum livro de Behavioral Economics, né? Tem um livro que chama Previsivelmente Irracional, que já a gente na teoria econômica, né, antigamente, falava o seguinte, olha, os indivíduos tomam decisões racionais, e na verdade não, os indivíduos tomam também decisões irracionais. E hoje, a teoria econômica consegue prever a irracionalidade humana na nossa natureza. Então, hoje também isso pode ser considerado uma análise fundamentalista, né? E basicamente, eu puxei esse gancho aqui, né? Como que um trader Vai toma fundo. posição, né? Em primeiro lugar, você analisa o seu modelo, né? Você tem que criar um modelo, tá? E é um modelo de oferta e demanda. Como que você cria um modelo de oferta e demanda? É estoque, mais produção, mais importação, menos exportação, mais consumo interno. Você chega no estoque final e aí você faz a previsão disso no futuro. Aí você vai linha a linha. O que afeta a produção, né? Qual que é a elasticidade, preço, oferta desse mercado? De soja é uma coisa. Se o preço da soja sobe, só no ano que vem você vai produzir soja de novo, tá? Então não vai mudar a oferta da soja. Ah, tem clima? Tem produtividade, tecnologia de semente, tem um monte de coisa, né? Então, pô, olha o modelo, a complexidade do modelo só para você prever a produção.
Aí você vai para a importação. Como que está o preço internacional? Como que está o imposto do Brasil? Como que está o frete internacional? Como que está a paridade de importação? O Brasil vai importar ou não vai importar? Então, se for importar, vai entrar mais oferta. Se não vai importar, não vai ter tanta oferta, né, pelo lado da importação. Então, cada mercado ele tem uma relação. Exportação, mesma coisa. Consumo interno, né? Deixa eu voltar na produção. Cana-de-açúcar. Se você tem preço bom de etanol e preço ruim de açúcar, todo mundo produz no mês seguinte mais etanol, menos açúcar. Então você vê que em produtos diferentes, o preço ele interfere na oferta. No mês seguinte, em outros no ano seguinte, em outros nos próximos 3 anos. Então cada produto tem uma análise, né? No consumo, por exemplo, o açúcar. Não importa muito se o PIB está subindo, se o PIB está caindo, se as pessoas estão mais ricas ou mais pobres, todo mundo consome mais ou menos a mesma quantidade de açúcar. Se a população aumenta ou diminui, que aí sim você vai consumir mais ou menos açúcar, né? Então, o açúcar ele tem essa relação, que pode mudar com o tempo também, né? Questão cultural, né? Países desenvolvidos estão consumindo menos açúcar, subdesenvolvidos estão consumindo mais. Então, enfim, tem um estudo aí. Aí, de novo, no etanol. Pô, etanol tem uma baita elasticidade preço-demanda. Por quê? Porque se o etanol cai, todo mundo consome etanol, não consome gasolina. Se o etanol sobe, todo mundo consome gasolina, não consome etanol. Então, a elasticidade de preço-demanda do etanol é grande, do açúcar é pequena. Então, dado o seu modelo, você projeta isso. E aí você fala, vai ficar escasso, né? Vai ficar escasso. Aí você pergunta, qual que é? Esse é o primeiro passo, né? É você construir o modelo. Segundo passo, qual que é a sua posição ideal, né? E a posição ideal é risco-retorno, né? O famoso risk-reward. E aí eu já vou desmistificar algumas falácias que a galera fala por aí no mercado, né? Então, por exemplo, qual é o preço que equilibra a oferta e demanda? Ou seja, se você está vendo no seu modelo que vai faltar produto, o preço tem que subir para quê? Ou aumentar a oferta ou destruir demanda. Qual que é esse preço que destrói demanda o suficiente e aumenta a oferta suficiente para não mais faltar produto? Hoje o preço é 10 e esse preço que equilibra é o preço 20. Caraca, 100% de retorno. Eu quero ir long pra caramba. Tá, mas tem variáveis que você não controla? Tem. Tem clima, tem câmbio, tem algumas variáveis. Então eu tenho 80% de certeza que esse preço vai subir 100%. E eu tenho 20% de incerteza, aí você faz um cenário de stress test, né? Worst case cenário. No seu stress test, ainda assim o preço tem que subir 30%. Puta. Então, porra, se o preço sobe 100% no melhor cenário, e 80% de certeza é isso, e 20% de incerteza é que ele sobe 30%. É um baita risk-reward. É essa posição que você chama todo o dinheiro da empresa e fala, galera, qual é o meu limite? Teu limite é tanto, eu quero todo o limite, eu quero ir long all day long, eu quero full long. Então aí você vai risk-reward, top, mete bala. Isso quebra as pernas de qualquer argumento, enfim, desses ensinamentos assim. Você tem que ter uma meta. A tua meta é quanto? Cada um tem uma meta. Uma meta de 20%, ou uma meta de 10%. Bateu, você vende. Porra, se você acha que o negócio vai subir 100%, por que raios você vai vender quando bater 10%? Então, isso é uma análise preguiçosa, é uma análise ignorante do mercado, né? A análise mais correta, né, é quando você consegue mensurar qual o preço que equilibra a oferta e demanda. Esse preço, você faz essa análise hoje, senta na posição e vai dormir? Não. Todo dia você tem um preço que equilibra a oferta e demanda. Esse preço vai mudar, pode ser mais para cima, pode ser um pouco para baixo, e quanto mais o potencial de ganho, maior a tua posição.
Quanto menor o teu potencial de ganho, menor a tua posição. Então, à medida que o teu preço real hoje vai chegando perto do preço potencial, você já vai tendo que diminuir sua posição, porque esse preço potencial ele também muda, né? Então, de repente acontece isso e você está full long, péssimo, né? Quando o mercado começa a chegar aqui, o teu long já tem que estar menor. Aí você desmonta a posição. Então tem, por exemplo, aquela relação, eu tenho 60% de certeza que o preço cai 50%. E tem 40% de incerteza que o preço sobe 30%. Não é uma relação muito pior do que a outra? Então é sempre risco-retorno. Aí você mensura como você entra na tua posição, tá? Então esse é o segundo passo e aí você vai fazendo isso todos os dias, né? E você tem que ganhar dinheiro, né? Esse que é o ponto, né? E outra falácia, né? O pessoal fala o seguinte: você tem que ganhar mais do que você perde, né? Se você tem sempre um stop loss e sempre uma meta e você vai operar para ganhar mais do que você perde. Imagina se eu desse um resultado de 2 milhões negativos para a empresa e falasse: não, fica tranquilo, gente. Mês que vem é 3 milhões. É só alegria. A galera todo mês vai me perguntar: Renato, por que você perdeu 2 milhões? Que análise você errou? Que você Não é que você tem que perder, ganhar mais que perder. Pô, óbvio, você não vai acertar todas. Vai errar muito. Mas você sempre vai ter que melhorar o teu modelo para você tentar acertar todas. E você vai tentar acertar todas. Se um ano você acertar todas, vai ser fenomenal. Quer dizer que seu modelo tá top demais. E aí o que acontece? Quando você acerta todas, a empresa fala assim, parabéns, Pedro. Toma mais limite. Ano que vem o teu limite é maior para você tomar posições maiores para você fazer mais dinheiro. É assim que funciona na vida real, tá? É assim que funciona na vida real. Não é. Imagina só. Vocês conseguem imaginar eu falando isso pro CEO da empresa? Galera, segura a onda aí que esse mês eu só perdi 5 milhões. Mês que vem vai 5 milhões e meio positivo, tá? Pode ficar de boa. No meu modelinho aqui tá beleza. Não Vai é pro assim da que rua, funciona. né? Então é assim. Eu respondi de novo, muito mais prolongada do que me perguntaram. Mas por que eu fiz essa pergunta longa? Resposta longa? Porque eu tentei desmistificar o que é um trader. Né? E quando você sabe o que é um trader, você sabe que ele tem um papel na sociedade, ele tem um papel na economia, e ele tem uma forma de operar que não é a forma como se fala aí no dia a dia. Assim como várias outras profissões, né? Se você abre, às vezes, o Instagram, o jornal, às vezes você vê muita bobagem, né? Então a gente tem que ter um senso crítico para discernir o que é separar o joio do trigo, né? Sim. Eu tenho. Eu posso fazer uma pergunta, Sata? Eu tenho outra pergunta que pode até parecer simples, né? Mas quando a gente pensa em commodity, automaticamente a pessoa é muito comum que ela pense em soja, em café. Só que se você for parar para pensar em commodity, em como um produto se torna uma commodity, você tem que parar para pensar no ciclo de vida de um produto, né? Como que ele se transforma para acompanhar uma demanda, para acompanhar a necessidade de um consumidor, né? Você estava falando de oferta e demanda. Então, todo produto é comoditizável. Todo produto mas o que torna um produto uma commodity? Boa pergunta. O que torna um produto uma commodity? Ele tem que ser, de alguma forma, conseguir padronizar, ele tem que ser comercializado em larga escala global, ele tem que ser um produto essencial. Ele é uma commodity, né? Então, por exemplo, você tem um produto que só comercializa aqui no Brasil, né, dificilmente ele vai ser uma commodity, porque né, ele é regional, né? É um produto regional. Ele não é um produto. A commodity, por definição, ela é influenciada pelo mercado internacional, né? É um produto essencial. É um produto que dificilmente você vive sem ele.
né? Você consegue imaginar um mundo sem algodão? Né? Por mais que o algodão não seja lá a coisa mais essencial do mundo, mas todo mundo tem um cobertor de algodão, todo mundo tem uma roupa de algodão. É difícil você imaginar um mundo sem algodão. É difícil você imaginar um mundo sem soja, né? É a principal fonte de proteína dos animais, né? Do gado, né? Dos porcos, dos frangos, enfim. É difícil você imaginar um mundo sem petróleo. Então aí você começa a definir as commodities, né? Algumas commodities são menores, outras commodities são maiores. Por exemplo, o etanol, alguns dizem que ainda não é uma commodity. Por quê? Porque o etanol ele não é amplamente utilizado no mundo. Ele ainda não é amplamente utilizado no mundo, de modo que o preço do etanol em dólar nem sempre reflete o preço do etanol em reais aqui no Brasil. Ele tem o etanol aqui ele reage muito pela oscilação da gasolina. E o etanol nos Estados Unidos ele reage muito pela oscilação do milho. Porque lá o etanol é feito pelo milho. Aqui no Brasil ele é feito pela cana-de-açúcar. E aqui no Brasil é o único país que tem 100% de etanol como combustível. Nos Estados Unidos não. Então a relação ela é muito diferente. Não dá para você falar que o etanol ainda. Alguns falam, etanol é commodity. Ele está se tornando uma commodity. Mas é bom você separar o que é, por exemplo, a soja. Soja ela é muito mais. Ela tem todas as características de uma commodity, né? A etanol ele ainda vai se tornar uma commodity. Entendi. Obrigada. De nada. Bem, Agora O quem... O Jonas quer Jonas, fazer né? uma pergunta. eu ia fazer uma perguntinha. Boa noite a todos. Fica à vontade. Valeu. Tipo assim, eu tenho várias perguntas, mas vamos começar por algo que você já falou, que é em relação, tipo, o que é ser um trade desmistificou, né? E acho que bem direto ao ponto, como a gente pode se tornar um, sabe? Tipo, qual seria, tipo, o passo a passo? Poxa, eu tenho esse interesse. O que eu preciso fazer para um dia entrar, por exemplo, numa casa de trade, ou então um hedge funds e por aí vai? Sim. Eu acho que se você tiver. Eu, por exemplo, eu entrei e eu não tinha nenhum curso de trading, nem de mercados futuros. Nada. Mas eu tinha feito economia, o que ajudava, numa escola de agronegócio, o que ajudou. Eu tinha alguns estágios, tal, falava inglês e a galera de alguma forma viu potencial em mim. E hoje em dia as pessoas são muito mais contratadas por você enxergar esse potencial. Se você já chegar para um processo seletivo com alguns cursos de trading, né, com alguns cursos de mercados futuros, com estágios um pouco mais focados ali no trading, a tua chance vira quase 100%. E por que eu falo que vira quase 100%? Porque, você vai estar muito diferenciado do mercado. 2, esse é um mercado que as pessoas ainda não conhecem tanto. E 3, esse é um mercado que emprega demais, que contrata demais. Né? Tem muita gente que cai de paraquedas nesse mercado porque não encontra emprego em outros mercados, cai no mercado de commodity, de trading. E aí chega lá e acaba gostando. E honestamente não entendo muito porquê, né? Assim, eu queria dar um pouco de dimensão para vocês, né? Hoje o PIB brasileiro já está, o ano passado estava em 27% o agronegócio. Hoje já é 30%. Com certeza, se não for mais. Se você coloca hard commodities ainda, que é minério de ferro, por exemplo, e petróleo, basicamente você está incluindo Petrobras e Vale do Rio Doce, são as principais empresas do Brasil. A gente, com certeza, as commodities, elas com certeza representam 50% ou mais da economia brasileira. E quando o Paulo Guedes fala que a economia brasileira está indo bem, na verdade ela está aproveitando a alta do preço das commodities e o hiato do produto que está muito grande, né?
Tá? É natural que a gente tenha esse crescimento agora por conta do preço das commodities e por conta do hiato do produto, que está muito grande, a velocidade de crescimento acaba sendo mais rápida. Para vocês terem uma dimensão, um navio de óleo vegetal, que é o negócio que eu opero, um navio de 30 toneladas, ele vale 200 milhões de dólares, mais ou menos. 200 milhões de dólares. Mais ou menos isso, eu acho, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver. Eu faço a conta aqui agora. Deixa eu ver, calma aí. Vai estar predominantemente nublado amanhã, em Parque do Colégio, com máxima prevista para 19. Desembestou a falar aqui meu celular. $1.000 vezes 30. Ah, não. 200 milhões de reais. 200 milhões de reais, mais ou menos. 150, 200 milhões de reais. Um navio de 30 toneladas, que é um navio normal. O Brasil exporta 1 milhão de toneladas no ano. Só de óleo de soja, que é um produto que nem é um produto principal do Brasil, né? Então, um mercado que movimenta muita grana no Brasil e no mundo, né? Tem uma carreira internacional. Você pode ir para Singapura, para Genebra, para Dubai, para os Estados Unidos, né? Tem possibilidades assim inúmeras, né? Movimenta muita grana, né? Isso é um negócio que eu sempre pensei também. Quando eu decidi, esqueci de falar. Quando eu decidi fazer economia, eu falava: já que é para trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Quem mexe com dinheiro é economista. E aí, quando eu virei economista, eu falei assim: bom, já que é para tradar, que eu vou tradar alguma coisa que mexe com muito dinheiro. Então, eu vou tradar commodity. Então, assim, eu arrisco a dizer que os traders de commodity, eles têm a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro do que trader de ações, de equity, porque gira muita grana, né? E onde tem muito dinheiro, tem capacidade de pagar salário, tem capacidade de pagar bônus, né? Então, eu acho o mercado interessante. Só fiz um pouco de propaganda pro mercado, para quem tiver interesse, tá? Porque não é brincadeira não. Coloca no LinkedIn lá, trader commodity, trader açúcar, trader soja. Vai colocando essas palavras, já vê quanta coisa que não aparece. Então é um mercado bom, mercado forte. Pô, show demais. Tipo assim, conheci commodity há um tempo, e aí vai relacionado ao que eu vou perguntar agora também, né? Tipo assim, se a gente tiver tempo, tá tranquilo, né, gente? Vamos até às 8h30, né? Isso é com o Renato. A gente tem uma lista de perguntas, mas bora só finalizar as que, das pessoas que estão presentes mesmo. E acredito que vai dar o tempo certinho. Tá bom, manda lá, Júnior. Então, seria mais, tipo, hoje eu digo que eu não conheço muito do mercado em si, mas, tipo assim, eu tenho os investimentos na área, mas para muita gente que está aqui, talvez não conheça, né? Se você puder comentar um pouco como a gente, pessoa física mesmo, pode realmente investir nessa área de commodities, sabe? Tipo, chegar lá na bolsa, comprar, o que a gente compra, como, essas coisas assim. Legal. Você precisa abrir uma conta numa corretora que opere mercados futuros, né? B3 ou se você for operar uma bolsa do exterior, né? E aí, dependendo da operação que você for fazer, você tem que colocar uma margem de garantia, né? Porque a bolsa, ela não de mercados futuros, ela não funciona igual ações, que você compra o notional e carrega o notional. Ele perde valor e ganha valor, né? Você põe todo o dinheiro lá. A commodity, você põe uma parcela do valor do notional, que é o teu long e o teu short. E se o mercado se o mercado vai ao seu favor, né? Se você está long e ele sobe, a bolsa te paga dinheiro. Ela bota lá na tua conta. Se cai, né? Se você está long e a bolsa cai, ela pede margem, né? A chamada de margem. Ela fala para você colocar mais margem para você manter a margem de garantia, tá? Fora isso, é a mesma coisa que ações. Você vai dar ordem de compra, ordem de venda, bid and ask, liquidez igual, né? Tem uma similaridade muito forte com ações, tá? A diferença é que você pode ir short, você pode ir long,
e você tem a margem de garantia e o margin call. E tem que tomar cuidado se essa bolsa que você está operando, ela não tem entrega física, tá? Tem bolsa que é o settlement, ele é financeiro, né? Ou seja, o preço que encerrar é o preço que vai te liquidar o contrato. E você vai ter a diferença, né, de ganho ou perda. E tem o settlement físico, que se você não sair da tua posição antes antes de você ser nomeado, que é o notice day, você vai ter que, se tiver comprado, você vai receber da bolsa. E se você tiver vendido, você vai entregar para a bolsa. Imagina você tendo que entregar boi gordo para a bolsa. Isso é verdade. Aí, esse é um belo problema, né? Mas, obviamente, se você está operando ali entrega física, não tem problema, você pode operar. Mas não se esqueça de sair da posição antes do vencimento. Justíssimo, muito obrigado, então. Respondeu essa pergunta, Jonas? Respondeu. Ediçãozinha aqui da Liga, quando a gente vai fazer essas entrevistas, de perguntar um livro de cabeceira, um livro que você recomenda, assim, que a gente vai colocar na nossa biblioteca, para futuras, se o pessoal quiser pesquisar, estudar mais sobre o assunto, sabe? Qual livro você recomenda? Pode ser mais de um? Pode. Fica à vontade. Quanto você quiser. Ó, o livro que eu devorei, assim, mais quis trabalhar com trading foi Os Axiomas de Zurique, que é um fenomenal, assim, mindset de trading, Famoso. aquele é o livro. E é um livro fininho, assim, super gostoso de ler e faz sentido pra caramba. Um livro que é cabeceira é do Mankiw, né? Vira e mexe, eu dou uma olhada lá no livro do Mankiw e falo assim, peraí, deixa eu ver se eu não tô dando uma viajada aqui. É um livro bom para consultar, é básico de economia, né? É bem completo. Outro livro que é de cabeceira. Eu gosto muito de economia comportamental. Esse é o Previsivelmente Racional. Achei um livro rápido, devagar e previsivelmente irracional. São livros muito bons. Free Economics, também é um livro bem interessante. Que mais? Eu li um livro também faz muito tempo, né? Os Mercadores da Noite, eu acho que era, não lembro. Agora faz tempo que eu não... Foi um dos primeiros livros que eu li sobre trading, foi bem legal. Mas tem um filme também que vocês têm... Os filmes de trading são demais, né? O Big Short é fenomenal. Big Short. Ele mostra o fundamento da coisa, né? E tem até aquela frase famosa que dizem que é de Keynes, tem gente que fala que não é de Keynes, que o mercado pode se manter irracional por mais tempo que você possa se manter solvente. E ele foi short, né, e começou a perder muito dinheiro, quase que ele quebrou. Mas quando ele acertou, o negócio foi em cheio, né? Então esse filme, assim, pra mim, ele é uma salada completa, assim, com tempero e tudo, assim, sobremesa. Ali é antepasto sobre... Puta, esse filme é sensacional. Aquele do Wall Street também é fenomenal. Ali o Leonardo DiCaprio é um monstro, né? Tem uma série muito interessante agora no Netflix, chama Billions, não sei se você já Nossa, viu. Billions é demais. Billions É bom. demais, eu É terminei a Billions é primeira demais. temporada agora, é sensacional. Billions é fenomenal e ele mostra o quanto tem insider trading no Sim. dia a dia, né? Tanto de Quantas gente que vezes deve ter entrado no curso por conta disso. Nossa, Essa série. Billions E você vê, tanto no Big Short, quanto no do Lobo de Wall Street, quanto no Billions, ninguém faz análise gráfica, né? Ninguém faz. Você vê que no fundo, né? A galera tá ou manipulando o mercado, né? Usando insider information que é ruim, né? As trading houses estão criando informação proprietária, que são os modelos que eu falei para vocês. Mas também tinha aquela do fundo Quant, né? No Billions, que é bem legal. Eles faziam dinheiro também no fundo Quant. E tem quem tinha modelo também era o do Big Short também, né? Ele tinha um puta do modelo robusto lá, ele estudava economia também.
Então acho que quem pegar todo esse acervo aí e O Arthur gostar também tem falou que aqui fundo. do Outsider, né? Acho que é bem legal para quem se interessa por trade. Esse eu não Pô, sei me se você já falaram viu. desse Outsider, me falaram. Eu Daquele preciso. operador francês que quase quebrou o O Société banco. Générale, né? Isso. Nossa, Mas muito bom. tem Se umas não for histórias pedir boas. muito, é tipo assim, um relacionado mais a trading mesmo, sabe? Tipo, direcionado assim. Tem um que chama Commodity Talks, tá? Do Kingsman. Ele foi um trader de açúcar e é um cara muito bom. Ele tem uma didática legal. É um livro muito bom. Adorei a sugestão de colocar filmes, porque filmes é uma coisa que todo mundo consegue, é fácil de digerir, fácil de aprender. A gente vai colocar isso em edições futuras também para outras entrevistas. Mas, assim, agora estamos aqui encerrando. Muito obrigado pela participação. Você tem algum projeto, alguma coisa, algum projeto seu que você quer divulgar aqui? Porque se você quiser, é uma ótima oportunidade que a gente pode aprender. Por exemplo, você tem um curso online, não tem? No final do mês, eu vou, acho que entre hoje e amanhã eu acho, eu vou divulgar. Por dia 3, eu vou dar um curso de futuros e opções. Turma fechada, Todo são mês aulas eu tô dando gravadas? um curso diferente. Uhum. Vamos ver se até o final do ano eu faço um de formação. Mas sim, quem fizer os individuais vai ter benefício lá na frente também, se eu der um de formação. Mas Show de bola. eu tô dando sempre alguns cursos aí, sim. E são São todos ao vivo, tá? Por enquanto. E onde que vai ser divulgado o seu pois curso no onde seu eles são Instagram? divulgados? Isso. Divulgando no Instagram. Divulgando Ok. orgânico ali no Instagram, tranquilo. E o seu Instagram é @Renato Zicardi. Eu vou colocar aqui, eu tenho um podcast chamado Papo de Trading. Deixa eu ver. Tá no Vou chat colocar aqui. todas essas informações Podcast. na descrição do YouTube, do vídeo Papo do YouTube. de Trading. Eu entrevisto especialistas de mercado. Ali eu falo também das áreas adjacentes, porque as pessoas gostam também, tipo logística, por aí vai. Tem o meu artigo, né? Tem o meu blog. Vou jogar aqui também o link. Eu também coloco alguns artigos. Estou tentando pegar uma frequência melhor. E tem meu Instagram, onde eu meio que divulgo tudo aí. Mas galera, fiquem à vontade, tá? Boa. Eu vou até passar meu celular, tá? Quer que eu mande o LinkedIn aqui também? Eu peguei aqui a página. Pode colocar. Pega Se o. tiverem dúvida, quiserem falar, né, às vezes eu tô meio ferrado aí de tempo, mas eu sempre dou uma atenção. Eu fico à disposição. Nossa, boa Tá. demais. De verdade. Eu e a Liga, a gente só tem a agradecer mesmo pela disponibilidade de ter essa conversa incrível. Acho que todo mundo saiu aprendendo muito mais. E também inspirado, acredito. Muitas pessoas foram tocadas aí pelas commodities. Eu fui. Quero mesmo dar uma olhada nesse assunto. E muito obrigado, de verdade. Fico A Liga é feliz, gente. pequena, mas foi uma honra ter você aqui, de verdade. Para mim também foi uma honra e gostei demais da participação de vocês aí. É gostoso, né, quando tem uma troca assim boa. E, de novo, tô aí à disposição, tá? E nós também. Pode contar com a Liga Renato. também. Quando quiser divulgar algum projeto, pode entrar em contato com a gente. A gente tá mais do que feliz A em gente poder divulga fazer essa os parceria. Com podcasts. certeza. Exato. Fechado. Com certeza. Obrigado demais, Renato. Foi ótimo. Valeu, Obrigado, gente. Foi um Renato. prazer, viu? Tchau, Valeu. tchau, Uma Renan. boa noite. Valeu, Prazer. boa Até a noite. próxima. Se abrir estágio lá na sua empresa, tamo junto. É verdade, manda pra gente. Indica. Eu faço. Beleza. Valeu. Falou, Valeu, tchau, boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau. Alô, e aí, pessoal? Jonas não perde tempo, hein? Jonas, Pô, é mano. rápido, hein? Até Tem que rápido também. estar no pique. Pois é, Arthur. Realmente, o cara é diferente, sério. O conhecimento técnico dele é absurdo, sério. Eu acho que você podia fazer uma pergunta assim de, sei lá,
mestrado aqui, o cara ia dar um jeito de responder, sério. Nossa, o cara é massa, gostei muito dele. Aham, é super acessível, né? Conversa muito fácil. Sim. Pois é, isso é muito legal. O trader tem uma reputação ferrada e aí ele mudou, falou muito bem sobre. Mas trader de curso, né? Trader de banco, os caras estão Exato, lá achando de ganhar dinheiro e super os respeitados. traders de banco não querem nem aparecer, né? Os traders de banco querem só. Exatamente. Precisa. Galera, muito obrigada, viu? Foi um prazer aí. A gente vai se falando. Boa, depois manda